O Alzheimer ele faz parte de uma das demências que nós chamamos de demências irreversíveis. A gente não consegue parar essa doença. O que a gente consegue hoje em dia é desacelerar o ritmo da doença. Então, quanto mais precoce o diagnóstico do Alzheimer, melhor o paciente vai viver, vamos falar assim, com a doença. Vamos falar um pouquinho como identificar a doença. O Alzheimer ele equivale das demências a, no Brasil, 55%, 60% das demências. Ele é a demência mais comum, né? E a principal queixa do paciente é a perda de memória. Então, a perda de memória é só um sintoma. Então, os outros sintomas muito importantes também. Essa perda de cognição, ela traz pra gente uma dificuldade em, por exemplo, a pessoa que joga cartas começa a não saber mais como junta essa carta uma na outra, ou jogava um jogo com um bom desempenho, era super bom, começa a não ficar tão bom, começa a não entender bem das regras daquele jogo que sempre jogou a vida toda, começa a se perder em caminhos que fazia antes com facilidade, como ir à padaria ou ir ao centro da cidade, né? Muitas vezes se perde ao voltar ou tem dificuldade para lembrar o caminho de volta. Outro sintoma bem comum também é guardar coisas e não lembrar onde guardou. Nossa, eu faço isso sempre, eu tenho Alzheimer. Não, calma, não é tão simples assim. A pessoa guarda e não lembra nunca mais. As pessoas, elas perdem as coisas naturalmente. Eu esqueci o celular, não lembro onde foi. Vamos pensar, eu deixei ele, acho que no sofá, porque eu estava na sala assistindo televisão e aí eu estava mexendo nele, então eu vou voltar lá, vou ver. Aí você volta e acaba eventualmente encontrando o que você perdeu, né? Difícil de você acabar não encontrando. Então a pessoa consegue fazer o caminho de volta na memória dela, o que aconteceu, onde ela estava. No Alzheimer não, ele já tem muita dificuldade. Então ele chega e deixa alguma coisa em algum lugar e ele não consegue lembrar o que ele fez antes. E óbvio que com o passar dos anos isso vai piorando, então às vezes não consegue nem lembrar o que almoçou, ou até mesmo que almoçou naquele dia. Então fala, nossa, hoje eu não almocei. Não, almoçou, você almoçou comigo, pai, ou mãe, enfim. Então, esse quadro de esquecimento, né, é um quadro muito mais acentuado do que simplesmente eu esqueço das coisas, né? Não é eu esqueço das coisas, eu esqueço das coisas e nunca mais lembro. É isso que acontece no Alzheimer. Além disso, ela também pode perder a métrica, ou seja, ela acha que o carro cabe numa vaga que não cabe, ou que dá para colocar um vaso onde ele não entra, ou que dá para passar alguma coisa pela porta que ela não passa. Ela perde a noção espacial também. Bom, primeiro lugar, uma dieta saudável. Uma dieta que eles chamam de mediterrânea, né? Uma dieta com pouco carboidrato, com pouca gordura. Em segundo lugar, exercícios físicos. Muito importante que nós tenhamos com uma certa frequência, 30 minutos por dia no caso do idoso. Claro, o idoso que consegue fazer um exercício ainda, mas não vamos colocar uma pessoa de 90 anos para fazer halterofilismo, de jeito nenhum, ela vai se machucar. No entanto, exercícios físicos regulares, né, na terceira idade são muito importantes. Para quê? Para que o nosso metabolismo se mantenha bom, para que nós consigamos nos livrar dessas substâncias que se acumulam no organismo, não só no cérebro. Então, exercícios físicos, meia hora por dia, 30 minutos por dia, ajudam muito na prevenção do Alzheimer. Outra coisa, jogos de estratégia, contas de matemática, aprendizado de línguas, palavras cruzadas, todas as atividades que ajudem a pessoa a manter o cérebro ativo melhoram muito a chance de não ter um Alzheimer, ou seja, previnem a doença. Qual que é a principal causa de perda de memória? Ou qual a principal causa da queixa do paciente de perda de memória? Qual é a doença que causa perda de memória, principalmente no idoso? Depressão.
Alzheimer é uma demência e demências não são tão comuns. A depressão é uma doença muito comum e ela é a principal causa de perda de memória no idoso. A depressão também é uma doença e também tem sinais e sintomas. E a depressão é muito mais comum no idoso do que o Alzheimer. Então, a principal causa de perda de memória no idoso é a depressão. Eu percebi que o meu pai se perdeu voltando para casa um dia, ele foi ao centro da cidade e não sabia como chegar em casa, ele esqueceu o nome de uma verdura que ele comia sempre, lá quando foi no sacolão, ele jogava um jogo de dominó, era muito bom e agora ele perde para todo mundo, ele não se lembra muito bem das palavras que ele fala. Isso são os sinais e sintomas que você pode falar, olha, eu acho que meu pai está perdendo a memória, eu acho que meu pai ele não está muito bem, eu preciso de um médico. E então você pode procurar o UBS mais próxima da sua casa. O médico do posto vai falar, olha, acredito que não seja um Alzheimer, pode ser que seja uma depressão, vamos ao psiquiatra, isso é uma possibilidade. Ou, eu acho que isso sim tem sinais importantes de Alzheimer, vamos mandá-lo ao geriatra, ao neurologista. O velhinho com Alzheimer, o idoso com Alzheimer, não é uma criança. Ele não vai aprender nada. Ele vai só esquecer cada vez mais. Ou seja, não adianta brigar com o idoso, não adianta forçar ele a nada, não adianta você ter um embate com o idoso, porque isso não vai melhorar nada. Não briguem com o idoso, ele não vai aprender. No Alzheimer, ele não vai aprender. Ele só vai esquecer e sempre vai piorar. É uma doença neurodegenerativa irreversível, não vai melhorar. Então, tenha paciência para você melhorar a condição de vida desse paciente, mesmo que até ele esqueça o seu nome. Dê carinho, dê amor para ele, dê abraço, dê beijo, faça por ele o que ele fez por você. Isso é o mais importante quando se trata de um paciente idoso com essa doença.